Antes de prosseguir com esse vídeo, tem aí, cara, um recado especial. Flamengo e Central Córdoba. Central Córdoba e Flamengo. Jogo na Argentina. Caravana do Haroldo. Eu tô aqui, ó. Pacote, tá? Que inclui passagem aérea, Rio, Buenos Aires, Santiago del Estero, depois Buenos Aires, Rio. Uma diária, ida e volta, tá? Tudo incluído. Uma diária em Buenos Aires, no Hotel Embarrador, com café. 2 diárias em Santiago del Estero, com café da manhã. Preço por pessoa, apartamento individual, 6.950, para conhecer a Argentina, para acompanhar o Mengão na Argentina, que a Caravana do Haroldo tá aí, na descrição e no comentário fixado. Aproveite, é agora, para você viajar, acompanhar o Mengão lá na Argentina. Cara, ainda dá tempo, semana que vem, jogo decisivo, é o jogo mais importante do momento do Flamengo, é o jogo da vida do Flamengo. Apartamento duplo, 6.295. É viagem internacional, gente. O dólar tá alto, mas, cara, é a viagem do ano. É a viagem do momento aí dessa primeiro semestre aí, antes do Super Mundial. Essa é a viagem. É a viagem do semestre. Apartamento triplo, 6.020. Entrada de 800, saldo em até 6 vezes no cartão, tá? Então, a gente tem aí os voos Rio-Buenos Aires, Santiago del Estero, Santiago del Estero, Buenos Aires, Rio, tá? Pode ligar aí, chamar no zap 21 99697 2016 ou 21 96404 9020. Olha, segundo Gilmar Ferreira, o Flamengo apresentou a proposta com redução de 5 datas e final única em 2026. Os clubes gostaram do modelo e se reunirão no arbitral da federação para aprovar a nova fórmula, tá? O Flamengo propôs aí a mudança, a apresentação aí dessa proposta com redução de 5 datas. Isso aí seria espetacular, ajudaria demais na temporada que tem aí o Super Mundial. Então, reunião realizada nesta terça-feira, os clubes do Rio alinharam um novo modelo e a fórmula é ainda melhor do que a publicada no Extra, no próprio Gilmar Ferreira, há um tempo atrás. O estadual seria disputado em apenas 10 datas, 5 a menos do que a edição deste ano, permitindo a pré-temporada dos clubes no ano de Copa do Mundo. A ideia, a partir do Flamengo, será votada num próximo encontro. Sensacional. Eu acho que essa é a solução para diminuir as datas. Eu já vinha falando isso sobre estaduais, era necessário que isso acontecesse. A gente precisa diminuir as datas dos estaduais. Uma outra declaração interessante aqui, que é do ex-diretor de imprensa, gerente de comunicação do Flamengo, da gestão do Rodolfo Landim, o Vinícius Castro. Ele fala o seguinte: o Flamengo vence o Fluminense no primeiro jogo e já estava meio aos trancos e barrancos ali, né? O trabalho não engrenava. Depois disso, vai enfrentar o Alcas e muda o time inteiro. Nenhum jogador entendeu nada do que ele fez. Os atletas já voltaram sem entender o que o treinador queria. Eu acho que alguma coisa aconteceu nesse meio tempo entre o jogo do Alcas e o jogo do 4-1 para o Fluminense, que a coisa foi para um caminho ruim. Ele contando da saída do Vitor Pereira, que o Flamengo perde para o Alcas, ninguém entendia as coisas que ele pedia, ou as mudanças que fazia no time, mudou muito. E que aí chega para jogar contra o Fluminense, perde de 4-1, depois de ter ganho o Fluminense no primeiro jogo da final. Ele também relembrou o isolamento do Jorge Sampaoli. Olha, cara, hoje um dia de muitas revelações, né? Teve do Gabigol, do Jorge Jesus, agora do Vitor Pereira, agora do Sampaoli. Sampaoli só fala com a equipe dele. No dia a dia, ele meio que só fala com a equipe dele. Não se reporta a nenhum outro funcionário do staff ou comissão técnica do clube. Tanto que ele tem um gerente dele para falar com os outros departamentos. Que loucura isso do Sampaoli. Mas E olha só, o Sampaoli ficou um tempo no Flamengo, e não só eu, mas se eu troquei aí uma dúzia de palavras com ele, deve ter sido muito. Gente, que loucura essa situação aí do Jorge Sampaoli no Flamengo e em outros clubes também, porque ele não vai ser dessa forma só no Flamengo. Ele é dessa forma em tudo quanto é lugar. Sobre ainda a questão do Renato Gaúcho,
né? Ele fala sobre Renato Gaúcho, o Vinícius Castro, e fala também, isso lá no Só Resenha, tá, gente? Tem um canal chamado Só Resenha, tem no Insta, tem no YouTube, vale a pena ir lá se inscrever, acompanhar. Os caras têm umas entrevistas fantásticas aí com ex-funcionários de clube, com jogadores, ex-jogadores. É muito legal. Olha só, ele falou sobre o Renato Gaúcho, sobre a questão daquela Libertadores. Ele merecia ter conquistado aquela Libertadores contra o Palmeiras. Ele sentiu muito. Eu estava naquele vestiário e se fosse pegar as 3 finais, foi a que o Flamengo jogou melhor. O Renato ficou extremamente sentido, sentiu muito. Foi triste levá-lo para a coletiva para ele ter que falar. A final é num sábado. Na segunda-feira o Marcos Braz me pede para ir na casa dele. Eu chego lá, Renato tá lá, tá desolado, porque a gente foi para lá para construir a nota do anúncio da saída dele. E ele falou, faz como vocês preferirem. E eu falei, professor, tem que ficar bom para você também. Você foi finalista da Libertadores, teve bons números, vamos fazer a coisa com um pouquinho mais de humanidade. É triste, cara, é triste. E nessa situação aí, o Renato merecia muito esse título. Sobre o Rogério Ceni e o Tite, o ex-funcionário do clube, o Vinícius Castro, falou o seguinte, adoro os dois. O Rogério é extremamente profissional e perfeccionista. E o Tite foi um dos caras que fez uma coisa que nenhum outro fez. Ele deu cesta de Natal para todos os funcionários do CT de 2023 para 2024. Só que ele ficou muito tempo na seleção. Quando ele volta para esse dia a dia, ele pega o dia a dia do Flamengo com a porradaria que é o Flamengo todo dia, que tem jogo de 3 em 3 dias. Uma coisa é você estar na seleção, olha aí o que eu falava, gente. Olha aí, ó, gente de dentro, né, que estava lá dentro falando. E uma coisa é você estar na seleção, que tu se apresenta a cada 2 meses. Faz uma semana de data FIFA. Flamengo é noticiário todo dia, né? A cada dia, falou das páginas no Instagram, a cada dia surge um canal novo no YouTube. E é verdade. Tá uma loucura. Cada dia tem mais canais no YouTube. Eu vejo que ele teve um pouco de dificuldade para lidar com isso. É um cara que não gostava muito de conversar pós-jogo com assessor. Tem isso também, tá, gente? Mas o Matheus e o Kleber, que agora está no Santos, conversavam muito. Então a gente conseguia construir um negócio legal. Então a gente vê aí o Flamengo, né, do Tite, ele com dificuldade, né, segundo quem trabalhava, de lidar com esse pouco tempo entre os jogos, essa questão. E eu falava muito isso. Que no tiro curto ele estava acostumado na seleção e que no Flamengo ele teve dificuldade por ser essa correria, né, todo dia. Olha, dá os parabéns aí, o jogo foi duro, o Flamengo venceu 80-77 o Caxias do Sul e abriu 2-1 na série. O Flamengo aí nas oitavas de final do NBB, então venceu lá no Tijuca Tênis Clube ontem 80-77, Flamengo 2-1 contra o Caxias do Sul na série. O Flamengo agora, o próximo jogo será sexta-feira, novamente contra o Caxias, buscando aí abrir 3-1 na série. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!